Desaforo de ter sido traído por Deus. Sua predisposição de ânimo levou a fácil ingresso numa falange de alambacas. Eram os piores, pois pertenciam a um grupo que se intitulava Filhos da Revolta. Eram todos ex-religiosos, ou assim supunham terem sido, que usaram o nome de Deus para roubar, matar, seviciar, saquear e outros crimes nefastos. Seu líder havia sido um chefe importante de uma das maiores e mais importantes igrejas do planeta, com centenas de milhões de adeptos, que havia lançado uma cruzada contra a bruxaria, os feiticeiros e, no fundo, todos aqueles que lhe eram contrários. Deste modo, instituiu uma pantomima de julgamento onde os religiosos de outras correntes, curandeiros e inimigos políticos eram levados às barras desta pretensa corte e condenados às piores torturas e à ignominiosa morte. Junto a esta coorte de pervertidos, ele foi aprendendo as técnicas de persuasão, de mentalização e de magia mental. Mokutre especializou-se em insuflar a discórdia entre religiosos, políticos, governos, gerando guerra, morticínios e todo tipo de atentado. Ele tornou-se o mestre do engano, da decepção, do engodo. Ele manipulava as mentes despreparadas com rara maestria, levando-os sempre à guerra, ao crime mais hediondo e de tal modo estavam subjugados por sua poderosa mente, que achavam que estavam fazendo tudo isso para a maior grandeza de Deus. 500 anos se passaram e encontraram Mokutre, como chefe de um formidável exército de legiões mentais que atuavam em todo tipo de fascinações e obsessões. Ele havia crescido aos olhos dos demais chefes. Muitos o achavam a representação perfeita de Hazidaraka, o grande dragão, o mal personificado. Varuna iniciou sua pregação chamando os alambaques para um grande processo de regeneração, crescimento espiritual onde ele seria mais do que simples participantes, tornando-se artífices de um grande movimento migratório. No entanto, Mokutre era avesso a todo tipo de acordo com os espíritos superiores. Para ele, Varuna não passava de um lambe-botas de um deus, que ele sabia existir, mas que ele desprezava de sobejo. Ele foi um dos mentores da grande revolta e conseguiu detonar a grande guerra que Katlash, o ditador uruquiano, declarou sobre a metade de Atlante. Uma certa etapa de sua vida, Taju Partak chegou a ser um dos seus pares, mas o tenebroso Alambak resolveu mudar de lado, vindo a se tornar futuramente um deus do Egito na figura de Harakti. Quando as bombas destroçaram Tepuat, a capital uruquiana, Mokutre, não tendo mais em quem atuar, pois Katlash não mais existia entre os renascidos, enfurnou-se nas mais densas trevas, escondendo-se. Seu exército de legiões psíquicos fora igualmente pulverizado pelas armas superiores dos guardiões, trazidas de Carion. Deste modo, ele se resignou com a derrota que lhe fora imposta, mas já planejava a formação de um novo exército quando sentiu o lugar em que estava a incendiar-se e iluminar-se como se fosse em pleno dia. Sentiu um forte repuxão pela frente, uma dor aguda no peito e um atordoamento na cabeça, e tendo sido tomado do maior terror de que já fora possuído, desmaiou. Ele fora capturado nas trevas pela grande lua negra. Os raios tratores fizeram imenso mal à sua constituição espiritual, praticamente desintegrando o seu corpo astral. Entrara em profundo coma. Acordou na terra após 12 anos de coma profundo onde tivera pesadelos escabrosos, revivendo os seus crimes, tanto como homem quanto como espírito, durante o sono, e vendo-se como vítima de si próprio. Assim que recuperou sua consciência, já na terra, ele refez lentamente seu corpo astral, e plasmou-o numa mistura de grande réptil atlante e ser humano. Os espíritos que planejavam os renascimentos convidaram-no a uma transformação interna para que pudesse renascer. Ele fugiu espavorido para as densas trevas, pois não aceitava a tal possibilidade em nenhuma hipótese. Sua revolta o fez endurecer ainda mais. Seu espírito, já em extrema confusão, o fez ficar ainda mais odiento, enclausurando nas reminiscências de um passado longínquo,
Ele se lembrava de seu tempo de existência carnal quando fora um importante líder de homens, tendo sido um comandante de guerreiros. Os seus captores o haviam tratado com cortesia, oferecendo-lhe um renascimento a ser estudado, mas ele recusara toda e qualquer ajuda. Mokutreu miseu-se nas trevas do astral inferior e foi conhecendo os grandes movimentos que estavam sendo encetados. Niud na Suméria já dominava há mais de 10 anos, tendo conseguido feitos notáveis em Uruk, antiga Ereche. Vários grupos de sumérios já haviam partido para o Iterou, Rio Nilo, a Ásia Menor e o Baluquistão. Ele ficou perambulando durante décadas. Sentia-se profundamente infeliz, olhando para as estrelas longínquas, desesperando-se de estar longe de sua amada e odiada Atlante. Alguns espíritos capelinos aproximavam-se dele, nolando-lhe a vigorosa figura, mas eram rechaçados a golpes de clava. Ele não queria ninguém por perto, pois nada o empolgava, mas quando viu que muitos capelinos estavam renascendo entre tribos nômades das imensas planícies da Eurásia, ele passou a se interessar. Afinal, ele também fora um grande chefe nômade. Ele fora atraído pelas grandes pradarias do Vale de Kuban que margeavam o Mar Negro. Ele se aproximou de uma tribo de indo-europeus que se intitulavam de Goromitas, e nesse grupo, ele passou a viver como um espírito agregado. De certa forma, o tempo em que estivera em coma lhe fizera bem, pois já não estava tão odiento e cheio de rancor. Entendia que não estava mais entre os Atlantes, e sim, junto a uma raça de humanos estranhos, mas belos, cujas mulheres se diferenciavam dos homens ainda mais do que sua própria raça. Aos poucos tornou-se mais dócil e desejou viver entre aqueles nômades. Aproveitando a boa disposição de alma, os guias espirituais o levaram a renascer e, desta forma, Mokutre deixou de existir para, após 5 longas e sofridas existências, tornar-se Avram. Durante o período que estivera em Ur, até os 15 anos de idade, Avram fora um rapaz taciturno e meditativo. Era um excelente trabalhador, mas não se misturava com os demais. Observava mais do que falava, e, no fundo do seu ser, detestava a existência pacata de pastor. Como todo ser humano era contraditório, porquanto odiava os ricos, mas invejava seu modo de vida. Achava que apacentar ovelhas e afastar chacais era uma atividade subalterna, e que ele, sobranceiro, tinha vindo ao inundo com propósitos mais nobres. Nos campos, enquanto seu olhar atento não perdia de vista nenhuma ovelha, sonhava com situações de riqueza, e, especialmente, de poder, que colocassem os reis e os nobres em sua mão. Inteligente como era, sabia que era preciso mais do que simples vontade, era preciso ter um plano para tornar-se rico e importante. O destino, sempre essa abstração, teceu suas emaranhadas teias em torno do jovem Avram. Com a morte do irmão, o jovem deslocou-se para Harã, sendo fustigado pela insânia paterna que o culpava pela morte de Arão. Desse modo, foi se tornando cada vez mais agressivo. O garoto quieto foi substituído pelo jovem hostil e descontente que arguía com o pai, discutindo até os gritos impropérios, que enchiam a tenda de Tarê. Não baixava cerviz às acusações destemperadas que o pai lhe fazia, nem tanto mais sobre a morte de Arão, já que esse assunto nunca era mencionado para não perturbar o espírito do morto, mas sobre umas centenas de coisas minúsculas que Tarê sempre encontrava para achincalhar o filho. Avram, entretanto, ao reagir com altivez, ia adquirindo o respeito do pai. Situação estranha. O pai amava o filho, mas implicava com ele pelas menores coisas. Reconhecia nele unia a força que os demais não tinham. Provavelmente, pensava ele, se ficar junto com o irmão na cor, o dominará com seu gênio irascível e se não o matar, deverá transformá-lo no seu pelego. Por sua vez, Avram amava o pai e irritava-se com sua perseguição. Aos poucos, foi notando que a implicância do pai era sempre voltada para alguma deficiência que ele efetivamente tinha. Com seu jeito rude,
O pai o estava preparando para ser melhor e maior do que os demais. Desta forma, pai e filho, amando-se, iam vivendo as turras. Arã, ao noroeste da Suméria, era uma cidade bastante cosmopolita. Mesmo sendo pequena, conviviam razoavelmente bem, sem maiores atritos, povos de raças diferentes, que aos poucos, mesclaram-se, formando agrupamentos humanos inextricáveis. Havia amoritas e os acadianos, ambos de raça semítica, e os hurritas. Esses últimos, indo-europeus, tinham vindo do Cáucaso, tendo sido expulsos de suas terras pelos hititas, e se espalhado por toda a região do Oriente. Abrão admirava os guerreiros. Gostava de ver como os ricos os tratavam bem. Como os poderosos dependiam deles e sabia que todos os grandes reis, até aquela época, eram bravos guerreadores. Ele fez amizade com alguns soldados hurritas que eram exímios combatentes e aprendeu com eles técnicas de esgrima, além de escutar as histórias de combates, que viriam a ser importantes no decurso da vida do jovem pastor. Os hurritas eram lutadores valorosos, que sabiam atrair o inimigo para uma emboscada e não lutavam apenas de frente. Sabiam contornar o adversário, atraindo para um bolsão e flechá-lo até a morte. Naquele lugar tranquilo, onde raças estranhas se confraternizavam sem alarde, existia um Deus da guerra e da vingança, poderoso e ciumento, cruel e terrível, cuja sanha e façanha eram cantadas e decantadas, que os habitantes locais, independentes de serem amoritas, acadianos ou hurritas, chamavam de Yahvé. Ele era um Deus militar, que se expressava nos trovões, nas lutas, nas emboscadas e na dor, visto que era implacável com seus opositores e benevolente com seus adoradores. Nas fogueiras acadianas, à noite, enquanto contavam-se histórias picantes e licenciosas, vez por outra, falava-se dos deuses, especialmente de suas aventuras na terra, seus amores e suas libertinagens com as filhas dos homens. Naquela noite especial, após mais um sério entrevero com o pai, Avrão, com espírito fervendo de rancor e ódio, escutou todas as diabruras dos homens e deuses com certo desprezo, até que num momento quase mágico, alguém pronunciou, reverentemente, o nome de Yahvé. Tinham apenas falado de mais uma estripulia sexual de algum deus, quando um dos presentes, meio risonho, quase debochado e meio sério, disse, com o Yahvé nunca. Ele jamais faria isso. Todos ficaram subitamente calados. Yahvé era por demais cruel, insensível e severo para que se pudesse brincar com ele. Era um feitor sem coração, mas que na guerra era insuperável. O súbito silêncio chamou a atenção de Avrão. Quem é este Deus a quem todos se calam em respeito? Não era respeito, era medo. Todos tinham medo de Yahvé, pois ele representava a guerra, a luta, o sofrimento indizível, as pernas cortadas, as mãos decepadas e os olhos vazados. Logo a conversa retomou o ímpeto anterior, falando-se de outros deuses e, com os olhares fecelinos, cada um contava suas próprias aventuras libidinosas. Avrão acercou-se do guerreiro que falara em Yahvé e pediu-lhe mais detalhes daquele ignoto deus do que tanto fizera tremer a audiência. O velho lutador hurrita, ao encontrar um alento ouvinte, passou a contar-lhe as aventuras de Yahvé, misturando-a com as histórias de Sharuquém, o acadiano, mais conhecido no ocidente como Sargão, o Grande. O guerreiro contou-lhe, durante 2 horas, como Sharuquém, um homem inteligente e astucioso, foi morar em Uruk-Lagash, saído de sua terra natal, a lendária cidade de Agadê, na média Mesopotâmia, no lado ocidental do Eufrates. Narrou-lhe com riquezas de detalhes como Sharuquém infiltrou-se em Uruk e aprendeu as técnicas guerreiras sumérias, além de aprender a ler e contar com grande maestria. Retornando a Agadê, matou o rei local após ter se empregado como servo do monarca, e tomou o poder. Após tal feito, montou um exército fortíssimo, atacou e dominou toda a região, ampliando-se para vários outros pontos no Elam, na Síria,
nos sopés dos Montes Taurus na Ásia Menor. O velho guerreiro Rita contou que foi nessa época que um poderoso deus, Yahvé, comandou a guerra e guiou Sharukin, e, posteriormente, Naram Sin, seu neto, a grandes vitórias. Yahvé era um deus magistral na guerra, mas muito ciumento na paz. O Azogan era um guardião astral ainda bastante primitivo, subordinado à falange de Vayu, braço direito de Indravartragan. Há muito tempo ele havia sido um alambaque da pior qualidade e, no tempo do expurgo, ele havia alcançado uma certa projeção como guardião. No entanto, era um espírito ainda do astral inferior que estava em vias de regeneração. Se não fosse um obreiro, teria sido expurgado de qualquer modo por estar ainda convivendo com as vibrações do astral inferior. Ele renasceu por 4 vezes nos últimos 1000 anos, tendo melhorado bastante. Na última vez em que ele havia tido uma existência física, ele progredira bastante, tendo retornado à pátria espiritual com certo progresso. Após recuperar-se no astral médio, ele ingressou nas falanges de Vayu, sendo um obreiro do bem, tendo ainda, contudo, alguns vícios tipicamente humanos. Apreciava o odor da carne fumegante, ficava fascinado em ver um casal fazendo sexo, apreciava de subejo uma boa luta e vibrava com o sangue a correr de um ferimento, deleitando-se com os odores do álcool e dos incensos. Era um espírito benfazejo, mas ainda primitivo, necessitando de orientação e fiscalização dos espíritos superiores. Vayu apreciava pela sua força magnífica e sua disposição em enfrentar a adversidade. Quando os espíritos superiores constataram a necessidade de que deveria haver mutações no orbe terrestre, Vayu, obedecendo ordens, colocou sob a égide protetora de Azogan uma pequena tribo nômade denominada de Goromitas. Vayu sabia que somente um espírito do Jaez de Azogan poderia proteger os Goromitas, pois eles estavam no caminho de uma confederação poderosa de tribos indo-europeias chamadas de Titas, que passaria pelas pradarias expulsando a pequena tribo de Goromitas. Os Hititas eram um grupo de homens brancos, pequenos, com cabelos castanho escuros, grossos, levemente anelados. Os homens tinham a tendência de ficar carecas na frente, aumentando em muito a testa. Eles usavam os cabelos longos, amarrados com uma tira de couro na altura da nuca, o que os protegia de ataques naquela área, pois formava um verdadeiro capacete. Eles faziam parte de um grupo de indo-europeus que havia se mudado para o Planalto da Anatolia, há mais de 600 anos, tendo passado pelo Estreito dos Dardanelos, no Mar de Másmara. Eles haviam conseguido manter contato com seus irmãos, tendo um frutuoso comércio. Naquele tempo, 300 anos antes do concílio angélico que concluíra pela necessidade dos grandes movimentos migratórios, as estepes estavam secas e tórridas e os hititas preferiram emigrar e partirem para a Anatólia para se reunirem com seus irmãos. Deste modo, agora eles iam por um outro caminho, passando pelos montes Cáucasos e indo para a Ásia Menor. No caminho ficavam os Goromitas e numa fria madrugada das estepes caucasianas, no vale de Kuban, eles foram dizimados por uma força mais compacta, disciplinada e guerreira de Titas. Os Goromitas foram quase que totalmente mortos, tendo escapado apenas alguns poucos homens mais jovens que fugiram para uma pequena ravina. O Azogan os seguiu, insuflando-lhes bom ânimo. Quando o dia renasceu, os poucos homens, uns 30, se reuniram para decidir o que fazerem. O Azogan influenciou um dos líderes, chamado Jurria, a contra-atacar em momento oportuno. Os hititas haviam atacado para tomarem mulheres e especialmente gado. Deste modo, as mulheres estavam vivas, e o gado também, sendo ambas as riquezas daquela tribo. O Azogan influenciou o Ri a seguir o grupo de guerreiros hititas, que marchavam em direção aos montes Cáucasos. O Ri era um capelino de forte caráter e de vontade indômita e, sem consciência de que estava sob o domínio mental de um poderoso espírito, seguiu as recomendações de Azogan.
Os hititas pararam perto das 4 horas da tarde para descansar e comer. Todas as tribos em deslocamentos chegavam ao expressivo número de 100.000 pessoas. O Azogan sabia que aqueles poucos goromitas não tinham força para destruir mais de 10.000 guerreiros bem armados e treinados. Deste modo, ele intuiu em Agalrio que devia atacar a ala esquerda, mais fraca, constituída de homens jovens, mas inexperientes. Eram eles que estavam protegendo as mulheres e o Azogan sabia que não se pode viver sem mulheres. De noite, quando eles se recolheram, alguns hititas mais jovens foram molestar as mulheres e alguns conseguiram manter um conúbio sexual forçado. Neste instante, sob o comando de Uri, agora totalmente dominado por o Azogan, os goromitas atacaram silenciosamente uma ponta do lado esquerdo do acampamento. O Azogan havia influenciado mentalmente Uri para que comandasse seu pessoal em completo silêncio, e assim procederam atacando os hititas com violência, mas calados, sem alarde. Retiraram a maioria das mulheres e abandonaram o gado, pois o rebanho os retardaria em demasia na fuga. O Azogan os fez partir rapidamente por um caminho nas montanhas, pois as pedras esconderiam o rastro deles. Os goromitas passaram a noite em fuga, andando sob o luar o mais rápido que podiam. De madrugada, o acampamento hitita ficou em polvorosa quando descobriram os 20 guerreiros mortos e a perda das mulheres. Decidiram partir atrás deles, mas quando viram que o grupo devia estar a mais de meio-dia de distância, decidiram que mandariam um grupo de 100 homens persegui-los enquanto que o restante do grupo viria mais lentamente, já que havia mulheres e crianças em grande número. Os 100 homens eram rápidos, mais do que os goromitas que estavam andando com mulheres e crianças. O Azogan havia se deslocado no astral e vira quando o grupo de hititas estava marchando a passos rápidos. Ele volitou, elevando-se a grande altura, e pôde ver para onde os goromitas estavam se deslocando e simultaneamente podia notar o grupo de hititas, fortes e experientes, andando de modo veloz. Ele concluiu que um dia eles os alcançariam. Neste instante, o Azogan ficou com medo. Seus amigos, quase seus filhos, iriam ser trucidados pelos hititas. De forma quase inconsciente, ele pensou fortemente, sob intensa comoção e falou alto: "Oh, meu Deus! Será que nada poderá proteger meus meninos?" Sua mente estava em torvelinho. Pela primeira vez em centenas de anos, ele vibrava de amor, quando, subitamente, uma luz forte se fez presente ao seu lado. O Azogan assustou-se, mas recuperou logo sua calma, sabendo que um espírito mais evoluído estava se materializando em seu plano. A luz tomou forma e o Azogan pôde ver, com nitidez, Orofiel, um dos belos e poderosos operadores astrais subordinados à falange de Mitraton. "Salve, o Azogan! Sou Orofiel e vim em seu auxílio, pois vejo que você está aflito pelas suas crianças. Poderoso Orofiel, como pode me ajudar a salvá-los?" "Posso e quero ajudá-lo. Sou guardião de segredos poderosos e os hititas poderão ser levados em confusão a seguir outra trilha. Salve-os, então, ó poderoso Orofiel, e me tornarei seu escravo. Eu os salvarei, mas demando outra coisa de você do que simples escravidão. Peço o que quiser que eu farei." Orofiel olhou o espírito ainda primitivo com extremado amor e disse-lhe: "Lembre-se bem, pois você ficará me devendo este favor para ser pago no futuro, mas agora quero que você leve o seu povo para outro lugar. Eles devem passar pelas montanhas e irem para o Oriente, enquanto eu conduzirei os seus inimigos para o Ocidente. Eu os levarei para onde você determinar." Orofiel explicou-lhe como chegar ao norte da Mesopotâmia e o que deveria fazer para fortalecer a sua tribo. Eles se separaram e o Orofiel cumpriu o que prometera, desviando os hititas para as montanhas Taurus onde lutaram contra os gutos, enquanto o Azogan levava os goromitas, através de Uri, para o norte da Mesopotâmia.
O Azogan resolveu se apresentar à tribo que ele salvaria e foi reconhecido pela primeira vez por uma mulher vidente da tribo que se assustou imensamente com a visão. Ela contou aos demais e Uri resolveu matar um terneiro para o espírito para que ele se identificasse. O Azogan recebeu bem a oferenda e se mostrou com toda a sua estranha majestade, meio capelina, meio humana, e a mulher, atemorizada, dirigiu-lhe a palavra, perguntando quem ele era. Ele respondeu, eu sou Yahvé, o Azogan, o Deus da guerra e da vingança, grande justiceiro e juiz implacável. A mulher não entendeu tudo, mas compreendeu que ele era um Deus da guerra e repetiu palavra por palavra a tribo que, atemorizada, prestou-lhe ainda mais homenagens. Ela o chamou de Eu Sou, nome excelente para um Deus, pois um Deus não deve ter nome próprio. O Azogan disse-lhe que fora ele que os trouxera para aquelas plagas, livrando-os das garras dos hititas. O Azogan gostou de ser chamado de Yahvé, pois não gostava de si próprio. Conhecia suas limitações e preferia ser conhecido por um cognome. Yahvé, que significa Eu Sou, tornou-se sua alcunha, quase sem querer, sem grandes batismos e pompas, pois ele se rebatizara involuntariamente. Yahvé passou a ser endeusado junto com outros deuses, mas era um deus secundário, no entanto, temido e adorado. Quando alguém achava-se injustiçado, clamava por ele, pedindo justiça. Yahvé, muitas vezes, cego e colérico, destruía o criminoso com doenças terríveis e pragas tenebrosas. Yahvé continuava a se comportar como um alambaque, bebendo o sangue do injusto, secando o corpo do pecador e tornando impotente o fornicador. A tribo crescia e Uri havia se tornado o principal chefe. Algumas lutas tiveram que ser encetadas para que a tribo encontrasse seu lugar e Yahvé dirigia a mente de Uri para grandes vitórias. Ele aproveitava seu próprio conhecimento para dirigir as batalhas e com isso os Uritas, pois este era o novo nome do clã de Uri, tornaram-se poderosos na região. Os Uritas tomaram muitas mulheres locais e geraram extensa descendência. Uri morreu com idade madura, tendo deixado 2 filhos principais que se dividiram, sendo que o mais importante e mais forte chamava-se Mitan e levou seu grupo mais para dentro da Mesopotâmia, vindo a gerar, alguns anos depois, o Império Mitânio. Os Uritas, especialmente os mitânios, tornaram-se sedentários, visto que copiaram os costumes dos povos que lá existiam. Aranja era uma pequena aldeia que logo cresceu sob influência urita. A capital dos mitânios, Waxi-Sucani, tornou-se em poucos anos uma cidade de 50.000 habitantes com largas avenidas, belos palácios e floridos jardins. No entanto, os uritas foram perdendo seu próprio estilo de vida, sua cultura e assimilando os conhecimentos superiores dos habitantes do local, que por sua vez haviam sido moldados pelos sumérios. Yahvé, que para uma geração fora um deus importante, pois ele é que os levara das estepes caucasianas para a segurança dos MRRs do norte da Mesopotâmia, tornara-se um deus esquecido, que só era lembrado em tempos especiais. Seu altar era pouco frequentado, pois ele era por demais temido. O tempo passou inexoravelmente e Yahvé tornara-se taciturno. As guerras haviam se tornado endêmicas, mas Yahvé não era lembrado em tempos de paz. Ele tinha que dividir as adorações deu seu povo com uma pleiade crescente de deuses estranhos. Eles adoravam Anu, mas o Alambaque Onis já havia renascido após seu aprisionamento. Estava em vias de redenção, mas Anu era cultuado, enquanto Yahvé era esquecido. Vinham as guerras e as desgraças se sucediam, e, neste instante, Yahvé era lembrado, pois ele era o Deus da guerra, da vingança e da destruição. Desta forma, ele se tornava temido. Mas não era mais ele que provocava a guerra, nem a destruição e nem a vingança. Os séculos o haviam modificado, assim como o lento e laborioso trabalho de conscientização que Orofiel fazia. Esta influência era feita de mente a mente, pois o guia espiritual o acompanhava de longe, vivendo em outra dimensão espiritual.
Orofiel convocou Azogã, que agora era conhecido como Yahvé, para se encontrarem nos limites do astral superior. O grande espírito baixou sua alta vibração e materializou-se perto de Azogã, e iniciaram uma conversa de suma importância. Amado Azogã, há mais de 200 anos que nós nos encontramos nas alturas das montanhas do Cáucaso. Muito você tem mudado. De um demônio de egoísmo tornou-se um espírito guia de um poderoso clã. O Azogã meneou a cabeça em concordância. Contudo, é chegado o grande momento de sua existência. É preciso pensar em renascer novamente. Aquilo foi um choque na mente de Azogã. Como pensar em renascer se ele havia evoluído tanto? Não era ele um deus. Não tinha alcançado os cumes da espiritualidade, tendo se tornado um guia de homens. Orofiel leu seus pensamentos. Meu caro irmão Azogã, não existe ninguém que não tenha que passar pelo renascimento. Isto é uma lei de que somente o verdadeiro Deus está isento. Os demais seres, desde o mais ínfimo dos protozoários ao mais poderoso dos logos universais, que criam universos inteiros, estão ou estiveram sujeitos ao renascimento. Você evoluiu muito, mas ainda não atingiu os cumes dos grandes espíritos dos quais nem eu faço ainda parte. Orofiel fez uma pequena pausa e depois prosseguiu, com um tom quase paternal. Você, em eras prístinas, tornara-se um deus de ódio. Depois você se remodelou e resgatou, em parte, através de duro trabalho no astral, o seu passado nebuloso. Aos poucos, você foi personificando o conceito de um Deus universal como um guia espiritual. Esta obra foi se destacando de você, tornando-se viva pela lembrança dos homens. Agora você irá se divorciar de sua obra, tornando-se um ser humano e vivendo tudo o que você construiu. Yahvé tornou-se desassociado de você, pois transformou-se numa ideia, num conceito monoteísta, só que ainda imensamente longe do único e verdadeiro Deus. Mas o espírito imortal, que também o representava, precisa evoluir, crescer e tornar-se verdadeiramente um Deus. O Azogã estava tomado da mais viva emoção, com os olhos em lágrimas. Sim, era preciso renascer. Todos o faziam, mais cedo ou mais tarde. Tajupartak renascera para se tornar um Deus, e outros renasceram para se tornar o escárnio de outros homens. O que ele, o Yahvé das lendas, o Deus da guerra, da vingança e da destruição, teria que passar. Nasceria para ser um rei, um profeta, um miserável, ou um canalha. Orofiel, escutando sua mente em torvelinho, cortou-lhe os pensamentos desvairados. O Azogã, não se esqueça de que todos renascem para caminhar para o verdadeiro Deus. Neste momento, sobrepujado pela emoção, o Azogã aqueceu. Sim, ele também iria renascer. Havia homens em volta de uma fogueira e um homem falava de Yahvé e de Sharuken, e um jovem que escutava empolgado pela lua figura. O jovem tinha uma enorme força interior, emanando uma grande energia em sua aura. Yahvé se interessou pelo jovem Aviam. Avram, um rapaz simples, pastor, ainda ingênuo, ficou maravilhado com as aventuras de Sharuken, as lutas e conquistas e mais do que tudo, o apoio de um Deus tão poderoso. Com um Deus desse, quem não seria vencedor? Algumas noites depois, influenciado pelas histórias de Yahvé, ele sonhou com um poderoso touro alado que lhe predizia um grande destino. Puro devaneio de adolescente que não se dava com o pai. O jovem mal tinha alcançado os 16 anos e acordou, sobressaltado, sentindo-se um novo e invencível homem. Fora eleito por um poderoso Deus guerreiro, e, desta forma, tudo o que fizesse para enaltecer a figura daquela divindade seria bem visto. A partir daquele dia, Avram, que sempre fora calado e tímido, tornou-se mais falante e decidido. Esta mudança de atitude levou-o a cuidar melhor dos rebanhos paternos, a comandar com mais vigor e determinação os vários pastores que estavam subordinados a ele, e, finalmente, a ser um negociador muito mais hábil e destemido. Se Yahvé estava com ele, quem ficaria contra?
Com esta mentalidade determinada, sustentada pela crença cada vez mais forte de que Yahvé o apoiava em todas as decisões, fez de Abrão um homem bem mais corajoso, destemido e audaz. Por conta disso, a vida tornou-se melhor para Abrão. Os resultados de seus esforços, a maior determinação em conseguir o que queria, fizeram com que fosse mais respeitado, e no mercado local, em Harã, ele sempre conseguia os melhores preços. Por outro lado, Abrão via seu crescente sucesso, não como algo conseguido pela sua atividade profícua, mas pela atuação de Yahvé. Se ele conseguia dobrar a vontade de um comerciante pela sua intensa argumentação, com isso conseguindo melhores preços e escândios mais interessantes, fora Yahvé quem havia obtido a façanha. Interessante concepção humana, ele era humilde o suficiente para achar que só conseguia as coisas porque um Deus o beneficiava, mas era suficientemente arrogante para achar que uma divindade iria preocupar-se com ele nos menores detalhes. No entanto, ele estava certo, pois Yahvé havia se tomado de estranho amor pelo jovem, acompanhando-o e vivendo a sua vida como se fosse a sua própria. O costume determinava que o filho mais velho herdava tudo e que o pai, em vida, daria presentes para os demais, se assim o quisesse. Isso criava situações conflitantes e aflitivas quando o pai morria subitamente, seja de uma morte natural ou acidental, não tendo doado, em vida, os seus bens. Os irmãos acabavam lutando, matando-se, e, muitas vezes, terminavam escravos de outros grupos que se apossavam de seus bens devido às lutas intestinas do clã. Tarê, por sua vez, com o passar dos anos que viveu em Harã, foi vendo que fora injusta com o filho mais moço e que Abrão era até mais digno do que Nacor, um pouco preguiçoso e mulherengo. A lei era a lei. Se ele destinasse os bens ao filho mais moço, estaria decretando a morte de algum dos dois ou até mesmo a desgraça total da Grey. O ideal era repartir o rebanho ainda enquanto restava-lhe vida, pois não queria Abrão perto de Nacor. Sentia que poderia haver traição e morte entre os irmãos, e por isso estabeleceu que Abrão partiria de Harã para as terras de Canaã, de que ouvira falar por viajantes que era bela e próspera, tendo sido anexada ao império do Quemete, por um grande faraó, Senusret III, cujo filho agora reinava com grande tranquilidade e prosperidade, sendo conhecido como o terceiro faraó a portar o nome de Amenete. Decidiu também que Lote, filho de seu querido Arão, deveria partir com Abrão, pois era outro que poderia ser atraiçoado pelo tio Nacor. O tio Abrão e o sobrinho Lote tinham pequena diferença de idade, o que os tornava próximos de dois bons irmãos. Lote, influenciado por Abrão, também havia adotado Yahvé como seu único Deus e ambos, especialmente Abrão, não perdiam uma oportunidade de fazer proselitismo. Muitas vezes, esse ardor arrebatado por Yahvé criara dissensões perigosas, e Tarê sempre aparecera na hora certa para apaziguar os ânimos com rudes palavras e bordoadas com seu cajado, o qual, mesmo sendo manejado por um velho enfraquecido, ainda produzia dores nos lombos desavisados. Mas Tarê sabia que seria um grave perigo deixar que dois jovens, tão cheios de fé e crença no Deus perigoso e ciumento como era Yahvé, continuassem juntos com Nacor e seu bando de pastores. A morte seria o preço de tal temeridade. Abrão era tão fervoroso com seu Deus Yahvé que, num certo dia, ele entrou na tenda do pai e destruiu os deuses que estavam sobre o altar de ídolos, dizendo que somente Yahvé devia ser cultuado e não aqueles querubins idiotas. Tarê nunca vira o filho tão enfurecido, e com certo receio daquele ataque súbito de fervor, resolveu ficar quieto enquanto passava a fúria divina de que Abrão parecia estar possuído. O conceito de um Deus superior aos demais chamado Yahvé, cada vez mais, dominava a mente do jovem Abrão. Aquela cena não passou despercebida ao mundo espiritual. Um guia espiritual havia presenciado o ataque de santeira do jovem Abrão e comentou com seu superior, quase que em tom jocoso, pois achou extrema graça do ímpeto do moço. No entanto,
O chefe dos guias havia recebido ordens superiores de ficar alerta para personalidades fortes que pudessem guiar homens. Era chegada a hora das grandes movimentações e era preciso encontrar líderes renascidos entre os homens. A mensagem subiu do astral médio até o astral superior e Avram foi perscrutado pelos superiores. Ali estava um homem de grande fibra, um líder poderoso que fora mal utilizado como Mokutre, mas que podia ser bem conduzido agora que se aprimorara. O caminho que a mensagem percorreu foi curto. O chefe dos guias daquele setor falou com Vaio, que comentou com Gabriel, e este com Mitratum, que era o coordenador das migrações de Orofiel, chefe da região, foi chamado para investigar o jovem. Na conversa com Mitratum, Orofiel perguntou-se, então ele é um adorador de Yahvé? Tudo indica que sim. No entanto, o espírito guardião que tinha o cognome de Yahvé está renascido. Atualmente é uma bela mulher, chamada Talantara, sendo filha de um monge no Vale do Rio Hindu. A última informação que eu tive é que ela está agregada às forças de um poderoso sacerdote ariano chamado Rama. Você não precisa usá-lo. O que você deve fazer é estabelecer um grupo de espíritos que irão supervisionar e guiar o nosso jovem eleito, Avram. Devemos traçar um plano de ação para fortalecê-lo e levá-lo ao sucesso, reunindo Nia forte tropa de nômades e que possam se miscigenar com os de sua região. Seria interessante que eles pudessem ser levados para o Kemet. Lá existe a florescente civilização e eles poderiam aprender muita coisa. Em Arã, ele já está mesclando sua cultura caldeia com os Hurritas e Mitânios. No Kemet, eles aprenderão outros costumes que ajudarão a formar um novo povo. O que me agrada neste rapaz, disse Mitratum, é que ele tem uma devoção a um único Deus. Isto irá facilitar em muito a divulgação de um único Deus, com uma cultura mais monoteísta. Assim procederemos, mestre Mitratum. Estabelecerem um grupo de guias que irão se apresentar como a falange de Yahvé e que irão impregnar o jovem de bons exemplos, retirando alguns costumes bárbaros trazidos pelos alambaques, como a matança de crianças, e implantando alguns aspectos salutares e profiláticos para o povo. Quero que você estabeleça um guia-chefe e que ele fique sob seu comando direto. Creio já ter a pessoa certa para esta missão. Você é livre para decidir a melhor pessoa. Só desejo que este rapaz possa dar início a uma nova cultura. No entanto, não devemos depositar todas as nossas esperanças num único ser. Procurem por outros para que, se um falhe, o outro consiga. Sim, mestre Mitratum. Isto continuará a ser feito. Já existem outros candidatos, em vários lugares do orbe. Cada um terá uma missão especial, mas que irá confluir para uma única humanidade superior em alguns milênios. Sim, meu caro Orofiel, em alguns milênios. Sansavi havia se tornado o chefe de extensa legião de guardiões que incorporava médicos, obreiros de renascimentos, assim como especialistas em desencarnações. Orofiel falou-lhe de Avram e disse quem ele era, desde sua existência como Mokutre, que era muito conhecido em Atlante, até sua atual existência como Avram. Os dois voltaram até a tenda de Avram e observaram, perscrutando detidamente. Concluíram que se tratava de um espírito de impressionante força de vontade, mas ainda muito amoral, podendo passar por cima de qualquer um para atingir seus objetivos. Era, portanto, dentro das atuais condições, a pessoa ideal, pois a civilização é feita também de heróis destemidos e egoístas. Sansavi, você deve se manifestar ao jovem e tomá-lo sob sua guarda. Ele é um adorador de Yahvé, um deus de guerra e vingança dos Hurritas. Você está autorizado pelos nossos superiores a se apresentar como Yahvé, e incutir na mente de nosso protegido e de sua descendência, que ajudaremos a ser farta, a ideia de um único Deus. Todos os seus obreiros serão batizados de falange de Yahvé, podendo se apresentar como tais em condições especiais que você decidirá. Dando uma pequena pausa, Orofiel perguntou, você vê formas de se comunicar com ele?
Sim, mas pelo que pude notar nele, ele só me ouvirá pela intuição e através de sonhos. Terei que aparecer para ele durante a noite e motivá-lo ainda mais. Que assim seja feito, faça como lhe aprouver. Orofiel olhou para Sansavi. Era único e bela e imponente figura, que tinha uma excelente experiência. Viera de Atilante, não como degradado, mas por amor ao filho que caíra em total desgraça. Conseguira recuperar o filho e agora este fazia parte de sua falange de obreiros. Não quiseram voltar para Atilante enquanto os demais irmãos capelinos não haviam se regenerado. A primeira aparição de Sansavi a Avram foi durante o sonho, mas o jovem não lhe registrou plenamente todas as feições e palavras. Ficou, contudo, no ar, um sonho forte do qual ele se vira arrebatado às alturas. A partir daquele dia, Sansavi passou a acompanhar realmente as atividades de Avram. Algumas vezes de perto, outras vezes, de longe, e na maioria dos casos, através de seus obreiros. Depois da destruição dos seus ídolos pelo furioso filho, Tare, pressentindo a morte a chegar, com o enfraquecimento geral de seu organismo, decidiu que Avram deveria partir de Flarã, estabelecendo-se em outro lugar, para a segurança geral. Ao tomar sua decisão, falou a todos, estabelecendo as regras a partir daquele instante, dizendo-lhes: no 7º dia após minha morte, você se apartará deste rebanho, levando consigo sua mulher Sarai, meu neto Lote, que passará a ser sua responsabilidade, assim como a viúva de Arão, os seus servos e mais 400 cabeças de rebanho, que a minha dádiva a você e ao meu neto, filho de Arão. Você deverá partir para as terras de Canaã, que ouço falar que são fecundas e dadivosas. Irá procurar uma aldeia chamada Siquém, onde o povo é pacífico e atencioso. Lá você se instalará e assim que Lote tiver idade para se defender na vida, você lhe dará metade de tudo que você adquiriu. Avram concordou e jurou por Yahvé que cumpriria o dever de proteger Lote com sua própria vida. Naquela noite foi festejado o acordo e Tare mandou levantar uma pedra, lixá-la e escrever nela sua descendência, seus desejos e os deuses que honrou durante sua vida. A estela de Tare, daquela noite em que foi levantada em diante, tornou-se o marco de uma nova existência para Avram. Capítulo 2. Alguns meses depois, Tare faleceria, tranquilamente, durante o sono, com falência geral do seu organismo combalido por longo sofrimento moral, com a perda do seu amado filho Arão. Após a morte do pai, 7 dias decorridos do funeral, Avram e seu grupo movimentaram-se em direção a Siquém, em Canaã. O jovem, com apenas 21 anos, recém-casado com sua meia-irmã Sarai, de 14 anos, estava mais preocupado com as 400 cabeças de rebanho do que com qualquer outra coisa. Na véspera de partir, os dois irmãos quase se desentenderam por causa da seleção, pois cada um queria os melhores espécies, porém Avram, gritando mais alto, conseguiu reunir um rebanho melhor do que deixaria com Nacor, que ainda assim conseguiu ficar com mais de 3.000 cabeças. A caravana deslocou-se lentamente pelas colinas, andando poucos quilômetros por dia para não forçar o rebanho a perder muito peso. Um dos pastores, um homem de Damasco, pequena cidade da Síria, dominada pelo Quemete, chamado Eliezer, fora contratado por Avram, pois conhecia a região como ninguém, tendo sido caravaneiro por toda a região. Desse modo, Avram colocou-se em suas mãos para ser guiado até Siquém, em Canaã. Durante meses, o grupo deslocou-se, passando pelas cidades de Carchemish e Alepo, essa última perto de Ebla, nos montes Amanus. Ficaram em Alepo por 3 semanas, recuperando o peso do rebanho, e depois rumaram em direção ao Garite, no mar Mediterrâneo. Em Lugarite, contrataram mais alguns servos que conheciam a língua dos cananeus e dirigiram-se a sudoeste para Biblos. Durante meses, o grupo foi serpenteando, andando devagar. Avram não queria perder os terneiros, obrigando-os a irem no colo dos pastores. Passaram por Sidom,
Sarepta e Tiro sem maiores embargos. Em Tiro, abandonaram o litoral e subiram em direção a Azor, uma aldeia perdida na região do Lago Meron. No caminho aconteceu um grave entrevero entre os quase 30 homens que Avram conduzia em um grupo de rústicos e carrancudos cananeus. Eles exigiam um pedágio exagerado para cruzar em seu território. Era normal que o grupo pagasse ao rei local um certo tributo que não passava de uma cabeça para cada 200. Entretanto, eles queriam 30 em cada 100, o que não era possível. Uma luta encarniçada e renhida se fez entre Avram e seus pastores e os cananeus. Iavé foi conclamado por Avram e demonstrou sua força ao derrotar um número pouca coisa superior aos dos pastores. Houve 2 feridos, sendo um deles gravemente, mas que não morreria, e outro, Avram, teve um leve corte na perna, que o obrigou a ser levado de carroça, o restante do caminho, até Azor. A higiene pessoal, naqueles tempos, era descurada. Os homens não se lavavam, passando vários dias sem sequer abolir as mãos antes das refeições, e era normal que, após os atos sexuais, nenhum dos dois sequer se lavassem, deixando que os fluidos corporais secassem naturalmente. Avram, ao ser ferido, nada fez a não ser estancar o pouco sangue que saía da ferida com um pano tão imundo quanto ele próprio, que não via água há mais de 10 dias, desde que saíram de Tiro. No outro dia da vitória contra os bandidos da região, Avram acordou com uma febre alta, um mal-estar geral, suando frio, com calafrios a percorrer-lhe o organismo e uma dor latejante na testa, que ardia em febrão. Uma sede terrível o assaltava e Sarai teve dificuldade em ampará-lo, estava fraco e tonto. A espada infectada e suja do cananeu fizera bem seu trabalho lento de septicemia. Tudo estava a indicar que sua perna estava gangrenada, e logo a notícia cabrunhou a caravana, acreditando que seu valoroso chefe estava liquidado. Era uma questão de horas. No final da tarde, Avram já não reconhecia ninguém, tendo entrando em estado comatoso. Um silêncio caiu sobre o acampamento e todos oravam para que o chefe não viesse a falecer. Um homem enorme, alto e forte, pele alva levemente bronzeada, com uma longa barba branca, aspecto severo, olhava atentamente para Avram. Era Sansavi, pois já fazia muito tempo que perdera a forma capelina, tendo tomado a forma humana. Agora ele parecia ter mais de 70 anos e deslocava-se com rara agilidade. Vestia uma túnica longa, drapeada na cintura, tendo na cabeça um barrete alto, parecendo uma mitra. Seus braços, musculosos, saíam por cortês laterais da vestimenta, demonstrando que o ser, mesmo aparentando ser velho, era, na verdade, muito jovem, não tendo uma ruga sequer a lhe cobrir os braços e o rosto. Ele esticou a destra e praticamente arrancou Avram do leito, levantando-o com extrema facilidade. Essa rápida operação foi de extrema leveza, sem a menor brutalidade. Avram estava entorpecido, vendo aquilo tudo com surpresa e certo receio. Quem era aquele gigante que devia ter perto dos 2 metros, e que o levantava como se ele fosse uma criança? Eu sou Iavé, o seu protetor. O gigante falou, sem mover os lábios, e sua voz explodiu no interior da mente de Avram. Nesse instante, ele olhou para os lados e só teve tempo para notar que estava voando nos braços da gigantesca figura. Sua cabeça girou, estonteado, quis gritar e nenhum som saiu de sua boca. Olhou mais uma vez para os lados e viu o acampamento pequeno, cabendo na palma de sua mão, afastando-se, tornando-se ainda menor. Deu um longo hausto e fechou os olhos, sentindo-se seguro nos braços do amigo espiritual. Pela primeira vez, ele pôde ver Iavé em todos os seus detalhes e como de fato ele era. Nesse ínterim, 2 espíritos aproximaram-se do corpo estendido na carroça, e trabalhando velozmente, deram passes longitudinais ao tronco de Avram. Envolveram o ferimento de sua perna com uma espécie de gelatina verde, que vibrava em suas mãos, e que, em poucos segundos, entranhou-se na ferida,
sendo absorvida incontinenti. Logo após essa operação, um outro espírito, que não tinha participado da primeira intervenção, apareceu, trazendo em suas mãos um tecido branco e longo, e cobriu o corpo de Avram com aquela alva mortalha. As três almas, em conjunto, impuseram as mãos sobre o corpo estendido, completamente coberto por aquele diáfano tecido, e, aos poucos, a mortalha começou a emitir uma luz toda própria. Parecia que aquele tecido estava se transformando em milhares de minúsculas gotas de orvalho que emitiam uma luz safirina, levemente azulada, e um som baixo, quase inaudível, porém melodioso, um acorde longo, prolongado e pleno. A operação espiritual não durou mais do que 10 minutos e, assim que terminou, o gigante protetor espiritual daquela caravana de homens trouxe o seu líder para perto do seu corpo ainda adormecido. Quando viera, encontrar o espírito de Avram já quase totalmente liberto dos liames carnais, ligado apenas por tênue laço fluidal ao debilitado organismo. Agora, após rápida e eficiente intervenção dos médicos espirituais, o corpo estava em condições de proporcionar ao ocupante ainda excelentes oportunidades evolutivas. Esta fora a primeira vez em que Sansavi solicitara a ajuda dos espíritos mais evoluídos para tratar de alguém. Orofiel, sempre acompanhando os passos de Sansavi, outorgara-lhe a chefia de um pequeno grupo de espíritos médicos que puderam fazer seu trabalho com maestria. Tudo isso fora motivado pelo seu amor paternal por Avram, e, principalmente, pelo amor que o jovem lhe dedicava. Avram acordou no seu corpo físico, algumas horas depois, quando o sol nascia. A algazarra foi geral, pois todos estavam felizes por sua recuperação. A pele que apresentara quadro mórbido de gangrena estava curada, desinchada e apta para caminhar. Sua temperatura voltara ao normal e seu apetite tornara-se voraz. Bebeu mais de 1 litro de água e comeu 1/4 de pernil de carneiro, acompanhado de 2 tigelas de cevada e legumes cozidos. Yahvé esteve comigo. Tomou-me nos braços como se fosse uma criança e voou até os céus. Voltei curado. Ele me disse que nos levará em segurança para uma terra generosa de farturas ilimitadas. O grupo exultou. Tinha que ser verdade. Ninguém fica bom da noite para o dia sem a ajuda de um poderoso Deus. Após 2 semanas de andanças, tendo subido por escarpas montanhosas, o grupo chegou a um extenso vale verdejante, bem próximo da Lagoa Meron. O grupo mergulhou nas águas do rio Jordão com intensa alegria. Estavam em Canaã num lugar chamado Azor. Ficaram alguns dias naquele local. No entanto, a terra não era propícia para criarem carneiros. Andaram ainda mais 2 semanas, descendo o rio Jordão até encontrarem o lago de Genizaré, mais tarde chamado de Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades, que não passava de um extenso lago de águas doces. Continuaram sua marcha passando rapidamente por pequenas aldeias de nomes estranhos, como Betson, e na altura de Jabes Galade, meio caminho entre o lago de Genezaré e o Mar Morto, o grupo desviou-se para o noroeste, deixando as margens do Rio Jordão. Finalmente, no 15º dia depois de terem deixado Azor, 8 meses após terem saído de Harã, chegaram à ambicionada Siquém, que era incrustada entre 2 morros suaves, num vale amplo. Ao entrar no vale de Siquém, Avram mandou levantar uma pedra e matar um carneiro em louvor a Yahvé, que o havia salvo da morte iminente que o trouxera até o seu destino. O Deus de Avram era poderoso e o elegera, levando-o são e salvo até destino. Siquém não era o que todos esperavam. Efetivamente era um local verdejante, com muita pastagem, água limpa em abundância, mas só que fortemente ocupado. Os cananeus, povo semita, de costumes ainda primitivos, adoradores de Baal-Hadad e de Moloch, eram cruéis e muito pouco dado a amizades. Quando o grupo chegou à aldeia, à procura de terras para seu rebanho, foram logo cercados por estranhas figuras, seminuas, barbudas e mal encaradas. Avram, ainda deitado na carroça,
Não pôde deixar de se preocupar, enquanto Eliezer, o Damasceno, tentava parlamentar com o grupo de cananeus. Falavam línguas similares, mas sutilmente diferentes, e só a muito custo conseguiram entender-se. Não havia terras disponíveis e os cananeus não queriam dispor de nenhuma. A situação ia tornando-se tensa. Mais cananeus iam aparecendo,